Esse é o comentário aos capítulos 5, 6 e 7 da parte da Filoteia que fala sobre oração. E nós vamos falar hoje um pouco sobre as considerações, né, ou seja, o que as considerações da meditação, ou seja, o conteúdo a ser meditado. Nós vamos falar um pouquinho sobre os afetos e resoluções e sobre a conclusão e o ramalhete. Então a gente já fez um vídeo sobre a preparação da meditação. Agora nós vamos falar um pouco sobre o corpo da meditação e ainda faremos mais um vídeo, né, falando ainda da meditação e outros sobre oração de um modo geral que vão ajudar a gente a aprender a meditar e a meditar cada vez melhor, sempre seguindo os conselhos do doutor da Igreja de São Francisco de Sales. Depois que a gente se prepara e a gente começa de fato a nossa meditação, a gente precisa aplicar o entendimento, as considerações capazes de elevar a nossa vontade a Deus e de afeiçoá-la a coisas santas e divinas. Ou seja, aplicar nosso entendimento a conteúdos, a informações que sejam capazes, né, por um lado, de fazer nossa vontade se elevar até Deus e, por outro lado, de afeiçoar nossa vontade, ou seja, de fazer com que nossa vontade crie afeto pelas coisas santas, pelas coisas divinas. O fim da meditação é sempre esse, o amor a Deus e a prática das virtudes. É diferente do estudo, né? O estudo não é uma meditação. O estudo, nesse sentido, claro, né? Evidente que a gente pode meditar, né? Mas esse tipo de meditação do qual nós estamos tratando tem como um fim o amor a Deus e as virtudes. O estudo comum tem como fim a ciência, né? Então são duas coisas diferentes, explica aí São Francisco de Sales. Nessas considerações, chega um momento, né, às vezes, em que nossa inteligência pega gosto, né? Ou seja, consegue fazer com que nossa vontade se afeiçoe mais a algum conteúdo específico, alguma frase, enfim, né, falando de um jeito bem concreto e prático. Você está lá lendo a sua meditação e alguma coisa chamou mais a sua atenção, né? Prendeu mais o seu coração. Então o que você faz? Você demora mais nisso, né? Não se preocupe tanto em com o texto inteiro, em ler tudo, né? Se você está fazendo meditação na primeira frase, já é suficiente para ocupar seu coração durante todo o tempo da meditação, ótimo, é isso que importa, né? Então, a gente demorar quando achar gosto. E, claro, né, quando a gente termina as considerações, né, ou seja, e mesmo, digamos, durante as considerações, a gente vai fazendo os afetos, ou seja, movendo, né, ou seja, a meditação vai movendo moções na vontade, boas e santas, né? Vai surgindo em nós aquela vontade de expressar a Deus nosso amor, expressar a Deus nossa gratidão a tudo aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Então a gente expressa esse afeto a Deus e a gente faz as resoluções, que são resoluções especiais e particularizadas, né, em que a gente vai colocando de forma bem concreta o que a gente quer mudar na nossa vida, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma meditação sobre o sofrimento de Cristo e a gente percebe como Cristo, nosso Senhor, na sua paixão, sofreu com tanta paciência, né, sem reclamar, então a gente faz um propósito. Olha, todas as vezes que eu sofrer tal, né, coisa, tal incômodo, por exemplo, todas as vezes que eu tiver, sei lá, numa fila que eu tenho que esperar e eu detesto pegar fila, eu não vou falar, né, que eu não gosto de fila, eu não vou reclamar, eu vou ficar quieto. Então são resoluções práticas, concretas, né? Ou então se eu percebo na meditação que eu preciso de mais tempo de oração. Então minha resolução vai ser, olha, hoje, durante essa semana, ou durante um tempo, ou para sempre, eu vou dedicar de tal hora até tal hora
meu tempo à oração. E a gente conclui, depois das resoluções, a gente conclui a nossa meditação com 3 atos. Primeiro, agradecendo a Deus pelas considerações que a gente fez ali junto na meditação. Agradecendo a Deus pelas considerações, afetos e propósitos. Depois, oferecer a nosso Senhor, né, a sua divina majestade, toda a glória que pode provir de sua misericórdia ou de uma de suas perfeições, ofertando nossos afetos e resoluções em união com as virtudes de Cristo e com os merecimentos da sua morte. E por fim, a gente faz uma oração humilde, pedindo a Deus a graça de participar dos merecimentos do seu Filho, de ser fiéis às resoluções, né? A gente precisa da graça de Deus para ser fiel. E, terminando mesmo, a gente reza de São Francisco de Sales. Isso aqui é variável, a gente pode fazer uma outra oração, mas ele recomenda rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, um Pater e uma Ave, né, que ele fala, e também, claro, pedir a intercessão de Nossa Senhora, dos santos, e etc. E por fim, a gente faz o ramalhete espiritual. Ramalhete espiritual, gente, é como se fosse assim, né? Vamos tentar explicar de forma bem simples. Imagina que você vai passear num jardim bonito com muitas flores, né? E você vai lá e pega algumas flores, faz um pequeno ramalhete, carrega contigo, e todas as vezes que você olhar para essas flores, você recorda, né? Você tem a recordação daquele jardim. Então, é mais ou menos assim. O ramalhete espiritual seria alguma coisa, alguma frase, alguma ideia, algum pensamento da meditação que você vai carregar com você durante o dia e ficar sempre se recordando, a fim de renovar no seu coração aqueles bons afetos da meditação que você fez de manhã. Não é claro que não é proibido fazer meditação de tarde, mas a meditação de manhã sempre tem o seu valor a mais. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado desse conteúdo. Se Deus quiser, a gente vai continuar comentando aí a Filoteia. Deus abençoe.